Prezados senhores, senhoras, muito bom dia. Sou Roberta Yoshida, em nome do Grupo Radar, agradeço a presença de todos na 9ª edição do Encontro do Setor de Feiras e Eventos. Este encontro é promovido pelo jornalista e publicitário Otávio Neto, que prestigia, ano a ano, lideranças de destaque no setor do turismo de negócios. E, nesta edição, o tema é Crescimento Econômico Sustentável. Hoje, colocaremos em pauta, no 3º Fórum de Feiras e Eventos, importantes temas para o setor em 4 painéis. Infraestrutura, desatando o nó, com a exposição de Paulo Castelo Branco, CEO do Grupo Águia. Feiras, reengenharia de mercado, com a exposição de Juan Pablo de Vera, presidente da Ridge Exhibition Alcântara Machado, da União Brasileira dos Promotores de Feiras e da São Paulo Convention and Visitors Bureau. O 3º painel, após a cerimônia de entrega de homenagens, é de destinos que fazem a diferença, com a exposição de Tony Sando, presidente executivo do São Paulo Convention and Visitors Bureau. E, fechando nossa programação de conteúdo, o painel Eventos, Agenda Positiva da Copa e Benefícios, com a exposição de Gilmar Pinto Caldeira, CEO do Núcleo da Copa no Grupo Águia. E, na hora do almoço, a grande cerimônia de entrega de homenagens aos empresários que se destacaram nos mais diferentes segmentos da economia em 2013. Gostaria de agradecer àqueles que colaboraram e viabilizaram a realização deste evento, que são os nossos patrocinadores. A BR Aviation, patrocinador Platina, Centro de Exposições e Convenções Expo Center Norte, Programação Produções e Estrutural Montagens. Nosso patrocinador Ouro, Levi Restaurantes, o Prata, Aresta, Sinalização e Cenografia e a Turkish Airlines. Os apoiadores, Francal Feiras, Grupo Cipa Fiera Milano, Grupo Couro Moda, Imigrantes e Rio Centro Exhibition e Convention Center, Inilbra Ecotêxtil, Nuremberg MES Brasil, Ridge Exhibition Alcântara Machado, São Paulo Turismo, Tech House e Vult Cosmética. A transportadora oficial deste evento é a TAM. Agradecemos também aos nossos parceiros de mídia, Caras, Jornal Mercado e Eventos, Radar Television, Radar Magazine, Rádio Bandeirantes News FM, Rádio Bandeirantes, Rádio Sul América Trânsito, Rede CNT, Revista dos Hotéis, Revista Isto É e Revista Isto É Dinheiro. São parceiros deste evento a Associação de Agência de Viagens Corporativas, Associação de Marketing Promocional, Grupo de Administração de Serviços, Global Business Travel Association, The Global Association for Marketing at Retail, São Paulo Convention Visitors Bureau e União Brasileira dos Promotores de Feiras. Os nossos fornecedores oficiais, Brasil Jardins, Bueno Cenografia, Engev, Personal Press, Promovisão, Brisante Design, Rubens Decorações, Taljoy, WTC Event Center e Sheraton, São Paulo WTC Hotéis. A Ecaplan Consultoria em Sustentabilidade é a nossa parceira ambiental e responsável pela neutralização de carbono deste evento. A produção é feita pela agência Supernova e a todos o nosso muito obrigado. Agora faremos a composição do 1º painel do Fórum do Setor de Feiras e Eventos, Infraestrutura, com o tema Desatando o Nó. Convido a palco o anfitrião e idealizador do Encontro do Setor de Feiras e Eventos, o jornalista e publicitário Otávio Neto. Os debatedores, Cláudio de Senha Portes, gerente de marketing de companhias aéreas da Petrobras Distribuidora, BR Aviation. Guilherme Paulos, presidente do Conselho da CVC. Mário Simas, diretor de redação da revista Isto É. Senhor Tarcísio Gargione, vice-presidente comercial e de marketing da Avianca. Wellington Costa, presidente da Global Business Travel Association no Brasil. Senhor Eduardo Sanovics, presidente da ABAR. E o expositor deste painel, senhor Paulo Castelo Branco, CEO do Grupo Águia. E para dar início à 9ª edição do Encontro do Setor de Feiras e Eventos,
Convido a todos a ficarem de pé para a execução do hino nacional. Ainda para compor esse painel, convido ao palco Guilherme Paulos, presidente do Conselho da CVC. Bom dia, senhoras e senhores. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês ao 9º Encontro do Setor de Feiras e Eventos. Nós hoje iremos discutir aqui as boas práticas do setor de turismo de negócios, feiras e eventos, e também o crescimento sustentável, onde nós temos aí várias necessidades do país, a cada dia ter uma melhoria em diversos segmentos, que é um segmento que movimenta 16,2 bilhão de reais somente aqui na cidade de São Paulo, entre a realização de feiras, eventos, convenções, reuniões e toda a infraestrutura que nós temos no país é um dos pilares desse segmento. Então, eu gostaria de convidar o Paulo Castelo Branco, presidente do Grupo Águia, agradecer a participação de todos os debatedores aqui presentes, para ele fazer a sua exposição. Paulo, que é um nome que a gente, desatando o nó,
a infraestrutura aqui do Brasil. Então, eu queria lhe passar a palavra para você expor esse tema que você conhece muito bem. Muito obrigado, Otávio. Obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui nesse evento importante e falarmos um pouco sobre infraestrutura. Não é um tema dos mais fáceis nesse país, mas ao lado de amigos e de personalidades importantes do setor no país. De 2002 a 2012, o Brasil cresceu fortemente em vários setores. Se nós considerarmos essa década, nós estamos falando que passagens aéreas nesse país cresceram alguma coisa como 171%. Se nós formos para vendas de veículos leves ao longo de 2002 e 2012, nós estamos falando em algo como 149% de crescimento. E se nós formos falar de movimentação de contêineres em portos brasileiros, nós vamos chegar ao expressivo número de 140% de crescimento em 10 anos. Eu estou citando esses 3 setores somente, porque eles estão intimamente ligados à infraestrutura do país. Avançando um pouco mais, se nós olharmos no ano de 2011, o investimento em infraestrutura, percentualmente falando, ao produto interno bruto de cada país, nós chegaremos a números impressionantes. A China investe 13,4% do seu produto interno bruto em infraestrutura. O Vietnã, 11,4%. Para nós não irmos tão longe assim, o Chile, aqui do lado, em 2011, investiu 6,8% do produto interno bruto em infraestrutura. A Colômbia, 5,4%. E o nosso querido Brasil, 2,1%. Evidentemente que, analisando os números frios, e é preciso analisar, até porque os números são frios, nós chegamos à conclusão, e não é difícil chegar, que a prestação de serviços para a sociedade brasileira, para as corporações, fica abaixo do esperado em tudo aquilo que se atém à infraestrutura. O Credit Suisse, no ano passado, no ano de 2013, fez um relatório extremamente extenso, em que ele mede de uma escala de 0 a 144, e não me perguntem por que do 144, a performance dos países em relação aos setores básicos de infraestrutura. E aí é assustador. Na área de aeroportos, eu volto a insistir, vai até 144. O Brasil ocupa a posição de 134º, como o país de pior performance na área de aeroportos. Perde, e o Credit faz essa comparação muito nítida, perde para todos os BRICS. Eu estou falando de África do Sul, estou falando de China, estou falando de Índia, estou falando de Rússia. Quando ele vai para portos, a gente consegue ainda ficar um ponto pior do que os aeroportos. 135, em 144. Aí nós vamos para as ferrovias. Até me surpreendi, nós somos o 100º. Olha que beleza. Quando nós vamos para as estradas, 119º.
24º. E no overall, na infraestrutura como um todo, nós ficamos em 107º na escala de boa a péssima performance. Por que eu estou colocando isso tudo? Porque o Brasil, em outubro de 2007, e lá estava eu ainda como vice-presidente da TAM, em Zurique, na FIFA, o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo. E nenhum país teve tanto tempo e tanta oportunidade de entregar uma infraestrutura adequada. Eu escuto muita gente dizendo que a Copa é um mal para esse país. Isso é um engano tremendo. A Copa do Mundo é um bem enorme para o Brasil. O que é ruim, o que a gente lamenta, é que nós sempre tivemos a expectativa de um grande legado, especialmente em infraestrutura. A gente sabe o quanto a demanda desse país por serviços, por melhor infraestrutura, é gigante. E nós tivemos essa oportunidade. Para que vocês tenham uma ideia, o Brasil assinou um termo de responsabilidade em 2010, uma matriz de responsabilidade. O nome está dizendo responsabilidade. Em mobilidade urbana, para investimentos em 56 obras, com mais de 15 bilhões de reais em investimentos. No final do ano passado, essa matriz foi revisitada para 41 obras e 8 bilhões de investimentos, grande parte deles ainda não realizado. Se nós formos, e eu prometo não cansá-los aqui, passando aeroporto por aeroporto da Copa do Mundo, mas, a grosso modo, e sem medo de errar, até porque o próprio governo admite isso, não existe nenhum aeroporto nesse país com mais de 50% das obras concluídas para atender a Copa do Mundo. E aí a gente pergunta, por quê? Se nós tivemos tanto tempo. E a resposta, ela também é fácil de achar, porque nós não fizemos o dever de casa. Porque nós, até as últimas eleições presidenciais, todos os partidos políticos desse país, sem exceção, tinham vergonha de expor claramente que eram favoráveis à privatização e à concessão de serviços e da infraestrutura. Fazia parte do debate não assumir isso. E o que nós estamos vendo agora? Houve um despertar, pena que tardio, porque o que o consórcio de Guarulhos fez em quase 2 anos, se eu não me engano, completa 2 anos agora em abril, a Infraero não fez em quase 30. O edifício garagem está pronto, se eu não me engano, para 2.600 automóveis. A Infraero passou mais de 10 anos discutindo projeto para a construção do edifício garagem em cima daquele estacionamento existente, que já está superado há mais de 10 anos. O aeroporto de Guarulhos foi inaugurado em 20 de janeiro de 1985. Para 7 milhões de passageiros, Terminal 1, mais 7 no Terminal 2. E estava tudo planejado, tinha plano diretor, eram 4 terminais, o que vai ser inaugurado agora será inaugurado para 12 milhões de passageiros ano, quase que a capacidade dos 2 outros juntos. E um terminal muito mais moderno, muito mais eficaz. Porém, há um mês antes da Copa, o que é insuficiente, o que faz que as companhias aéreas... Semana passada, eu estava com o presidente da TAM SA, e há uma decisão, a TAM não vai se mudar para o terminal novo antes da Copa. Por quê? Porque tem uma série de softwares, uma série de sistemas que obrigam testes grandes, e é natural, em qualquer país do mundo, aí não é questão de Brasil, que um terminal novo inaugurado implique numa série de problemas. Não deu tempo, ou parte.
Eu estava lendo qualquer coisa, o Eduardo seguramente sabe bem melhor que eu, acho que de 42 empresas aéreas, 11 se mudarão para o Terminal 3 de Guarulhos antes da Copa. E aí você vê obras em Brasília, como eu tenho visto, tenho ido a Brasília, você vê obras em Viracopos, que são terminais que passaram para a iniciativa privada, foram concessionados há cerca de 1 ano e meio atrás. Infelizmente, o Galeão da minha cidade, do Rio de Janeiro, e Confins, os consórcios só tomam posse agora em março ou abril. Portanto, não dá tempo. E eu fico me perguntando, nós ganhamos a Copa do Mundo em outubro de 2007. Por que nós não nos despertamos? Por que o governo não fez o dever de casa? Porque lá fora o modelo já existe. É óbvio, traz lá de fora, se adequa, se adapta à realidade brasileira, mas façam. Tá certo? Porque aí eu leio sobre São Gonçalo de Amarante, que é o terminal do Rio Grande do Norte, o aeroporto do Rio Grande do Norte. Não vai servir para a Copa do Mundo, porque a via de acesso para o aeroporto não está pronta. Aí, se você começar a ir aeroporto por aeroporto, Fortaleza é uma série de problemas, Salvador é uma série de problemas, tá certo? E aí vai por aí afora. Quer dizer, eu vejo a cidade do Rio de Janeiro, a cidade em obras. O metrô da Barra da Tijuca não está pronto, o metrô de São Conrado não está pronto, o metrô do Leblon não está pronto. Não vai estar pronto para a Copa do Mundo. E o que é ruim de tudo isso? É ruim porque o legado da Copa do Mundo não fica. Não se iludam. A Copa do Mundo será um sucesso. A quantidade de espectadores nos estádios, um sucesso absoluto. Não adianta imaginar que a Copa do Mundo será um fracasso, porque ela será um sucesso. O que nós, do setor, temos a lamentar é que poderia ser uma excepcional Copa do Mundo. Nós poderíamos, de fato, mostrar para o mundo uma infraestrutura que eles estão acostumados lá fora. Eu vim de Sochi e cheguei no domingo. Eu fui a convite de uma empresa internacional, já trabalhando a questão das Olimpíadas, e eu passei 4 dias em Sochi. E eu sou obrigado a admitir que o Brasil está muito distante daquela realidade da Rússia. Aeroporto novo, vários túneis na cidade, vários viadutos, mas você percebe que o grosso da infraestrutura ali já estava independente das Olimpíadas de Inverno. O asfalto não tem uma ondulação. Tudo funcionando redondamente, tá certo? E a próxima Copa do Mundo, depois do Brasil, 18, é na Rússia. E já houve uma decisão por parte do governo russo e da FIFA de concentrar a Copa no lado europeu da Rússia. E, obviamente, fazer uma Copa em 8 cidades, porque também fazer em 12 cidades, como foi a opção brasileira, é quase que uma insanidade, tá certo? Com todas as dificuldades que nós temos de infraestrutura. Portanto, eu não tenho dúvida que a Rússia, sob o ponto de vista de infraestrutura, entregará uma Copa fascinante. Nós aqui, a gente sempre tem que guardar uma esperança. E a esperança que eu tenho, que eu acho que todos nós devemos ter, é de que essas obras continuem, que a gente não sequer cogite em paralisá-las, que a gente, como sociedade civil organizada, pressione corretamente, decentemente, as autoridades para que deem sequência nessas obras, para que cumpram essas obras. Porque o maior legado que nós podemos ter de uma Copa do Mundo é um legado para o próprio povo brasileiro, para todos nós, tá certo? É não ter que assistir 40 e tantos navios próximos aqui no litoral de São Paulo, esperando 40 dias para atracar no Porto de Santos, ou 12 navios próximos da Baía de Angra para estacionar no Porto do Rio de Janeiro, porque isso significa custo Brasil, isso significa que nós estamos pagando essa conta. Portanto, espero que a Copa tenha servido como um despertar
para que a gente possa fazer definitivamente aquilo que tem que ser feito. Aeroportos, portos, estradas, necessariamente tem que estar nas mãos da iniciativa privada. Cabe ao governo investir em saneamento, educação, saúde. É isso que nós devemos lutar. E é isso que eu efetivamente espero que aconteça para que a gente possa trazer novos eventos, para que a gente não se limite a receber as Olimpíadas em 2016 no Rio de Janeiro e depois nós vivemos um verdadeiro hiato, um vácuo muito grande na vinda de novos importantes eventos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Paulo. Eu acho que a colocação, com o seu conhecimento, Paulo, todo esse setor de infraestrutura no nosso país, mostra o tão quanto nós estamos aquém daquilo que nós poderíamos estar e estar aproveitando o momento onde o Brasil deve estar um dia em relação à infraestrutura. Eu queria passar a palavra ao presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, Eduardo Sanovic, para falar um pouco do lado das companhias aéreas, o que elas têm para poder melhorar o transporte aéreo no país e também o que hoje as companhias aéreas encontram nos aeroportos com as empresas que atuam aqui no nosso país e as empresas internacionais também que vão trazer os turistas aqui para o país. Bom dia a todos. Para ser um pouco objetivo e um pouco além, eu creio que o Paulo fez um cenário bastante realista e acho que nós sempre temos, enquanto profissionais, que enfrentar os problemas e procurar ver como é que a gente faz para conseguir entregar, no final do dia, um produto melhor para aqueles que convivem conosco. Imaginem qual é o nosso desafio hoje, né? Se por acaso, devem ser aproximadamente 9h30, 9h45, se alguém tiver um voo daqui a 2 horas, eventualmente vai pegar um táxi e vai levar uns 50 minutos para chegar em Congonhas por causa do tráfego. Ou, se for de carro, vai levar ao mesmo tempo, vai chegar no aeroporto e vai ficar irritado porque o estacionamento está cheio e, eventualmente, você não gosta do preço. A hora que você entrar no terminal, você não tomou café da manhã, está com um pouco de fome, e te pedem lá R$10 por um pão de queijo, um suco de laranja. Aí você pega o seu bilhete, sobe no terminal, está marcado lá portão 5, e aí uma vozinha fala assim, devido a reposicionamento, vá para o portão 23, lá embaixo. Aí você desce. E vai pegar o ônibus, ele está cheio, não tem ar-condicionado. Na hora que você chegou na escada do avião, você está xingando a companhia aérea. Não é verdade? Acontece que todas as etapas que eu acabo de descrever a vocês não estão na governabilidade das empresas aéreas. Elas fazem parte da sua experiência de viagem, porque você só teve estas atitudes todas porque comprou um bilhete, que vai para algum lugar, para o Rio, para Buenos Aires, Miami, Belém. Mas o nosso desafio hoje, não é para a Copa, hoje, é trabalhar junto a toda a cadeia produtiva que faz com que cada etapa da sua experiência de viagem possa melhorar. Portanto, nós hoje não temos nenhuma preocupação com a sua experiência de voo. 98,5%, 99% das experiências de voo são experiências adequadas. Você sobe, senta, amarra o cinto, decola, voa, tal, e vai embora. E hoje nós temos no Brasil, no mercado doméstico, 4 produtos diferentes ofertados a vocês. Aeronaves diferentes, serviços diferentes, modos diferentes e tal. E cada um aqui vai optando por aquele que julga mais adequado. Mas nós temos um desafio que é fazer com que o conjunto da experiência seja adequado. E como é que a gente enfrenta como é que tem que ser enfrentado esse desafio? Primeiro, eu sou absolutamente otimista
em relação à conclusão do processo do modelo de gestão dos aeroportos. Eu não tenho a prática de ficar... Eu entendo e tenho o maior respeito e compreendo o porquê, porque acho que é mais simples fazer esse discurso e mais objetivo. Tenho plena compreensão dele, mas não me sou uma prática de ficar explodindo a Infraero cotidianamente, certo? Mas a Infraero é parte do aparato do Estado, e esse país precisa rever todo o seu aparato de Estado. A Infraero é um pedaço dele. Tem lá milhares de colegas ralando o dia inteiro. Enfrentam dificuldades enormes, e nós somos uma parte forte dela. Essa semana, nós tivemos que nos desdobrar por conta de problemas em Belém, por conta de problemas em Natal, que o Paulo citou com muita propriedade. Nós estamos ficando enlouquecidos. Eles vão entregar o aeroporto novo em Natal. É uma obra belíssima. O terminal tem um vão livre que é quase que maior que esse teto aqui do Golden Hall, né? Vai ser um terminal muito lindo. E o governo do Estado não fez a estrada, então nós temos que levar o equipamento nas costas daqui a pouco para lá, né? E eu já falei com o governo, eu falei até com o bispo lá do Rio Grande do Norte, e a coisa complica. Então, o que é que nós entendemos? Primeiro, acho correta essa colocação final do Paulo, no sentido de que é preciso que a sociedade se organize, se coloque, se manifeste e que se mantenha mobilizada no sentido de demandar não apenas a continuidade das obras, mas a qualidade delas e a atenção de todos os elementos de quaisquer cadeias produtivas. 2, nós somos completamente favoráveis à ampliação e à manutenção do modelo de concessão dos terminais aeroportuários. Nós entendemos que é importante que isso cresça. Nós não vemos o porquê a gente não pode debater as concessões em Congonhas, em Santos Dumont, em Curitiba, em Salvador, nos outros terminais. É claro que o modelo vai ter que ser diferente, para quem... Uma tecnicalidade, já concluindo, Otávio, mas é importante vocês entenderem. Nós defendemos, historicamente, que as concessões se fizessem pelo modelo de menor tarifa. Significaria o seguinte, ganharia aquele que cobrasse do usuário, do passageiro, do cliente, que somos nós, a menor tarifa. E as rodovias vinham sendo feitas assim no modelo federal. Nos aeroportos houve uma mudança. A concessão foi por maior outorga. O que é maior outorga? Ganha aquele que paga mais pelo direito de usar, pelo direito de ter, perdão, a concessão. Isso significa uma série de consequências depois na operação. Ora, é importantíssimo a gente discutir esse modelo para o futuro, porque os aeroportos que ainda temos a conceder têm uma outra condição. Por exemplo, Congonhas, você não tem como ampliar da mesma forma que você está ampliando Guarulhos ou que vai ampliar Viracopos, tá certo? Mas é importante avançar. Segunda questão, é importante e fundamental que nós atuemos como consumidores em uma série de serviços que hoje nós não atuamos, né? É importante demandar um estacionamento a preço adequado, pão de queijo a preço adequado, coisas que parecem muito simples, mas que vão compondo essa imensa cadeia. Terceiro, para nós é fundamental, e eu creio que nunca é demais repetir, rever algumas questões básicas da agenda do transporte aéreo, portanto, da agenda do crescimento econômico nacional. Quais sejam? A precificação do querosene de aviação, né? A tarifa média que todos nós pagamos para voar caiu aproximadamente 50% em 10 anos, tá certo? Mas ela ainda teria um espaço maior para cair, se você fizer comparação com termos internacionais. Isso não acontece por quê? Primeiro, nós temos um querosene de aviação que consome aproximadamente 40% dos nossos custos, quando a média internacional gira em torno de 33%. Esses 20% são um espaço para debate no Brasil. Segundo, o modelo de tributação que nós temos aqui também no Encontro Paralelo Internacional. Pouca gente sabe, mas, por exemplo, no caso de São Paulo, você pega um avião em Guarulhos para Fortaleza e fica irritado, porque em algumas situações é mais caro que ir para Buenos Aires, não é verdade? Fica todo mundo bravo. Mas ninguém sabe que o voo que vai para Buenos Aires ele é isento de ICMS. E o voo que vai para Fortaleza, aqui em São Paulo, paga
25% de ICMS. O Estado de São Paulo é o estado que cobra mais caro no país essa tributação sobre o querosene de aviação. E isso acaba gerando diferenças. Então, precificação, tributação, regulamentação e infraestrutura seguem sendo nossas 4 grandes questões. E eu concordo com a introdução, perdão, com a conclusão que o Paulo colocou aqui. É fundamental mantermos o conjunto da sociedade, por meio de nossas entidades, organizações e o nosso cotidiano profissional organizado, para demandar rapidez, qualidade e ampliação do processo de inovação nas concessões e nas obras ligadas às nossas cadeias produtivas. Obrigado, Eduardo. Eu acho que essa sua colocação mostra um lado da infraestrutura que nem todos nós conhecemos e como funciona para as companhias aéreas. A gente conhece muito o lado de consumidor, o lado do passageiro. E é importante a gente saber como é que funcionam as coisas para vocês que estão com os aviões pousando, decolando, enfim. Falando de custo Brasil, eu acho importante, a gente passa por todas essas situações quando vai embarcar no avião, e o nosso país é um país continental. O Guilherme Paulos, queria agradecer aqui, Guilherme, a sua participação conosco. O Guilherme conhece bastante toda a estrutura do nosso país, já foi presidente de uma companhia aérea, já teve uma companhia aérea aqui no país, hoje é presidente do Conselho da CVC, que é a maior operadora de turismo do país. Então, tudo isso que o Paulo colocou na sua exposição, e o Eduardo Sanovic também, mostrando o lado das companhias aéreas, o que pode ser feito para melhorar essa atuação. Eu queria que você falasse, Guilherme, como é que é transportar os milhões de turistas que vocês transportam aqui no país, enfrentando todas as situações e fazendo com que cada vez mais o custo seja competitivo e as pessoas tenham condições de viajar e conhecer o país, o nosso país e também os outros países fora do Brasil. Obrigado, Otávio. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com os nossos amigos aqui, um tema bastante interessante e muito polêmico, né? Parabéns, Paulo, pela exposição, por todos esses dados que até nós já conhecemos publicamente, de ouvir comentários econômicos, de ouvir as reclamações do dia a dia do povo brasileiro, né? Está demonstrado isso, não a violência, mas dentro das passeatas que nós tivemos aqui, né? Estamos tendo no Brasil todo. Acho que isso tudo mostra a indignação do povo brasileiro e mostra as dificuldades que o Brasil vive hoje, né? Que nós vivemos atualmente aí. O grande problema que a gente enfrenta é da infraestrutura do país e da infraestrutura política, né? O Pelé disse alguns anos atrás que o brasileiro não sabia votar, não sabia escolher os seus governantes. Se a gente olhar aqui todos os problemas que aqui foram apresentados, mostrados pelo Paulo e pelo próprio Eduardo, a gente vai sentir que realmente o problema é político brasileiro, né? É um país sem comando, porque todas as decisões do país, todas as leis, é feito em Brasília, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, e homologado pela Presidência da República. Eu faço parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, sou membro do Conselho Nacional de Turismo, e a gente vem sentindo que houve uma mudança muito grande no país. Nós tivemos aí, praticamente, desde o governo Fernando Henrique e depois do governo Lula, o Brasil teve uma ascendência fantástica, fabulosa. Nós nos sentimos que chegaríamos a um país de primeiro mundo. Tanto que nós nos sentimos que ganhamos grandes eventos, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Isso deu um grande passo, o Brasil deu um passo muito grande. Só que nós não nos preparamos, e não nos preparamos em virtude da própria política brasileira, que tudo esbarra na política, né? Desde os problemas que a gente enfrenta da Infraero, quando o Eduardo conta, né, que o pãozinho de queijo custa, né, e um suco custa perto de R$15, mas a gente precisa olhar o outro lado também, de quem usa, né, quem aloca essa parte
da concessão da Infraero também pagam um aluguel muito caro. Eu ouvi dizer que o McDonald's em Guarulhos, Eduardo, foi assim, um absurdo o aluguel que ela ganhou a concorrência para não deixar um outro entrar, e que, mesmo que ela venda todo o McDonald's do mês inteiro, não paga a conta de um dia do aluguel. Então, você vê onde esbarra todo esse problema. Então, o grande problema nosso hoje realmente é político, esbarra na política, porque não há um planejamento. Toda empresa se planeja ao longo de anos. E aqui no Brasil, não, os políticos são obrigados a se planejar para 4 anos, não há continuidade, há um exagero de partidos políticos no país, e partido político também é receita do outro lado. Quer dizer, o país precisa realmente, a sociedade brasileira precisa renovar todo esse quadro político, colocando pessoas que realmente amam o país, que querem que o país progrida. Senão a gente não vai conseguir nada disto. O segredo de transportar, a CVC transportou este último ano, 2013, perto de 3.800.000 passageiros. O segredo está porque é uma empresa determinada, é uma empresa que tem comando, é uma empresa que tem controles, que acredita no seu trabalho do dia a dia, e que foi implantado isso ao longo de 40 anos. Nada se faz do dia para a noite. Nós tivemos 7 anos para se planejar para ter uma Copa do Mundo. E nós não conseguimos. A única coisa que nós conseguimos realmente foram os estádios. Mas, se a gente for pegar que, desses 12 estádios que foram construídos, só 3 que pertencem ao governo, que, além até que saiu rapidamente, que foi Brasília, Cuiabá, se eu não me engano, Paulo? É Brasília, Cuiabá e Manaus. O restante é iniciativa privada e governo. O estádio do Corinthians é iniciativa privada, o Inter é privado, o do Paraná é privado, Rio de Janeiro está um misto aí, acho que já foi privatizado, Paulo? O Rio? Já foi. Então, o grande problema que esbarra realmente é na própria infraestrutura de governo. Quer dizer, se faz um estádio em Natal e não se faz o acesso da rodovia. De quem que é esse planejamento? É do governo. Quer dizer, nós não temos governo. Para você ter uma ideia, a prefeitura de Natal, a prefeita foi cassada. A governadora está entrando em impeachment, entrou em impeachment, parece que vai cair, mas ela entrou com um mandato de segurança e continua lá. Quer dizer, como é que ela consegue governar, ou a prefeitura que foi trocada? É uma cidade que antigamente era um espelho, hoje é uma sujeira enorme que você encontra em Natal. E aí nós fazemos da tripa aos corações para agradar os turistas, dando serviço, dando qualidade de serviço, procurando. Então, hoje nós temos uma infraestrutura perfeita da hotelaria brasileira, embora um pouco sucateada, mas ela vem se remodelando ao longo do tempo. Hoje, o parque hoteleiro brasileiro é bastante respeitado. Você tem um serviço de prestação de serviço de receptivos, perfeitos, ônibus de primeiro mundo, estradas de quarto mundo, mas nós temos ônibus de primeiro mundo. A infraestrutura dos aeroportos para embarcar e desembarcar passageiro, praticamente quem faz isso é a nossa empresa. Aliás, as empresas de turismo hoje que acabam se envolvendo de um atendimento. Vocês podem ir no aeroporto de Congonhas, de Guarulhos, ou qualquer aeroporto brasileiro, do Galeão, Santos Dumont, você vê as empresas de turismo dando assistência ao passageiro para embarque junto à companhia aérea. É uma prestação de serviço que as agências, as consolidadoras, as vendedoras de passagens acabam dando de infraestrutura para o melhor atendimento ao passageiro. Hoje, o serviço de turismo no Brasil é quase que perfeito, é comparado com um dos melhores serviços de turismo do mundo. Os guias são muito bons, são muito competentes, os serviços de atendimento dos hotéis também são muito bons. O Brasil, hoje, São Paulo é a cidade que mais recebe eventos aqui no Brasil. O Brasil caminha muito bem para eventos, nós temos grandes centros de eventos sendo feitos, sendo construídos aqui no país. Então, o Brasil caminha. O que não caminha é a política brasileira. É isso que nós vamos melhorar, é o nível de escolha dos nossos políticos. Educação, saúde é primordial. Um povo sem educação, sem cultura, não tem educação. A saúde, um povo sem saúde não dá. Vê os hospitais brasileiros. Então, a gente esbarra muito nessa infraestrutura. Como melhorar isso? É escolhendo melhor os nossos governantes. Empresários brasileiros, o Brasil tem um dos melhores do mundo. Os nossos grandes empresários estão aí, dando aula de economia em muitas universidades.
até no exterior fazendo palestras. A Luísa Helena, recentemente, bateu de frente com um jornalista, quando provou, por A mais B, que a inadimplência caiu, que um país precisa de crédito, as pessoas se movem a crédito. Né? Precisamos vender mais automóvel? Claro que precisamos vender mais automóveis. Né? Ajuda no PIB, ajuda em todas as condições do país. Mas, do outro lado, também nós temos que ter a infraestrutura de trânsito, estudar. Né? Um prefeito, quando vem para uma cidade de São Paulo, tem que ser bem preparado, a gente precisa saber escolher. Não é porque o Lula falou que a gente tinha que votar no Haddad que nós escolhemos o Haddad. Isso que nós precisamos aprender. Vamos ter eleições agora para presidente da República, né? Vamos ter para governador, vamos ter para o Senado Federal e para deputado estadual. Nós que temos um pouco mais de cultura, temos que passar essa cultura para as outras pessoas com um pouco menos de cultura. Trabalharmos melhor para poder escolher melhor os nossos governantes. Senão o país vai viver sempre nesse caos e sempre vai viver na reconquista, reconquista e reconquista. Passaram-se 4 anos do governo da Dilma e nós vimos todas as dificuldades que nós enfrentamos por falta de planejamento, por falta de bons governantes. Então, é isso que nós temos que olhar muito para frente. Agora, quanto ao trabalho dos empresários, nós fazemos a nossa parte, e fazemos muito bem feito. Né? Está aí o turismo crescendo cada dia mais, há um sustentáculo muito grande com as companhias aéreas, existe uma parceria muito grande com os hotéis, com os serviços de receptivos, quer dizer, o país caminha. Um país que tem 200 milhões de habitantes, que você tem aí 50 milhões de miseráveis, você tem 150 milhões de pessoas para trabalhar. Se você dividir isso pela metade, você tem 75 milhões para poderem fazer viagem, para poder tirar férias, porque sabem que viajar entrou no tamanho do bolso do brasileiro hoje, ele sabe se programar. Tanto que ele sabe se programar, que ele tem, né, todos os aspectos aí de economia que sabe do tamanho do bolso dele. Ele consegue comprar TV moderna, ele consegue comprar o carro, consegue comprar Minha Casa Minha Vida, e etc, etc. Então, acho que esse é o recado que eu poderia deixar aí para desatar um pouco dos nossos, é escolher melhor os nossos governantes para um país melhor. Muito obrigado. Guilherme, eu sempre pensei, eu acho que você seria o nosso ministro do Turismo, o perfeito para ser o nosso ministro do Turismo. Eu acho que, como empresário, né, todas as dificuldades que o país enfrenta, os empresários são vitoriosos, os empresários que acontecem e fazem acontecer aqui o nosso país. E com esse seu conhecimento, são pessoas como você, eu acho que se dedicar à iniciativa pública é uma missão, é uma doação, uma generosidade, mas você seria um excelente ministro de turismo aqui do nosso país. Vendo o lado da infraestrutura, eu acho que a gente tem o combustível de aviação, que foi colocado aqui pelo Eduardo Sanovic, presidente da ABA, com 40% do custo do transporte aéreo. Então, eu digo que a gente costuma dizer que, para o avião chegar num país continental como o nosso, o combustível tem que chegar primeiro para poder abastecer a aeronave retornar para o seu destino. Né? E a gente tem uma das principais companhias do mundo, a Petrobras, com a BR Distribuidora, que faz não só um atendimento de muita qualidade, um atendimento que é modelo para outros países, e também a qualidade do seu querosene de aviação. Eu queria passar a palavra para o Cláudio de Senha Pontes, que é o gerente de marketing de companhias aéreas da Petrobras, distribuidora BR Aviation, para falar um pouco sobre essas questões que estão sendo apresentadas aqui, Cláudio. Então, Otávio, bom dia a todos. A questão do preço do combustível, como foi colocado pelo Eduardo, realmente é uma questão palpitante. E a BR, como distribuidora, não como produtora, para vocês terem uma ideia, tá, do preço total cobrado às companhias aéreas, ela tem uma margem, quer dizer, a receita dela é em torno de 5%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do aeroporto da companhia aérea. Tem uma questão bastante pesada, que já foi citado pelo Eduardo, a questão tributária, realmente isso acaba impactando bastante, e o restante é o custo de aquisição que nós temos. Tá?
Dessa margem, tá, nós temos que fazer uma série de todos os nossos investimentos e nos preparando já para, não só para a Copa do Mundo, mas também o crescimento que teve nos últimos anos, a aviação crescendo a 2 dígitos, diversos anos, tivemos que fazer uma série de investimentos. No ano passado, nós investimos em equipamentos e instalações de aeroportos, que aí está a própria questão da infraestrutura, algo em torno de 150 milhões, tá? Agregando algo em torno de 60 equipamentos novos, são aqueles caminhões que vão realizar os abastecimentos, e modernizando uma outra parte desses equipamentos. Agora, para 2014, nós temos algo também como 180 milhões de investimento para fazer nessa área. Sabendo que isso até para atender também alguma coisa em torno desse programa federal de interiorização da aviação, nós temos um planejamento de até 2017 em estar em... Hoje, atualmente, nós estamos em 104 aeroportos, a ideia é, em 2017, estar em 150 aeroportos. Tá? E isso tudo também passando por todas as dificuldades, que seja lá o passageiro na mobilidade. Nós temos, para vocês terem uma ideia, o aeroporto de Congonhas, a grande maioria dos aeroportos é atendido o produto chega ao aeroporto pelo modal rodoviário. E São Paulo, a questão de mobilidade, para você levar o combustível até o aeroporto é complicado. Você tem horários para chegar, porque você pode trafegar com esses veículos nas rodovias. Tá? Focando um pouquinho na questão da Copa do Mundo, nós fomos chamados... Nós não, bem da verdade, é a Petrobras Holding, foi convidado pela SAC, em conjunto com a ANAC e outros entes do governo. Agora, no início de março, vai estar havendo a 2ª reunião para ver exatamente essa questão de infraestrutura no aeroporto, porque é uma preocupação em função desse aumento da demanda, e é um aumento pontual, e eu, como fornecedor, como distribuidor, eu tenho que ter produto, equipamento e pessoal para o horário de pico. Eu não posso colocar isso de maneira linear durante o período. Se é 10 horas da manhã, são 20 aeronaves, eu tenho que estar preparado para atender isso daí. Tá. Voltando um pouquinho à questão do preço, realmente o preço do combustível, como o Eduardo colocou, você bem colocou, é um fator complicador. Hoje, o que acontece? O mercado, e estou falando aqui como distribuidor, que eu tenho que adquirir o combustível para colocar no mercado. O mercado ele é aberto, a bem da verdade, já há bastante tempo, para importação. Houve até no passado importação, tá, mas, enfim, acabou se vendo que não era o melhor caminho, tá certo? Então, o que ocorre hoje é isso, quer dizer, eu tenho um custo realmente bastante pesado, como o Eduardo colocou, mas a BR Aviation, como distribuidora, ela, desses 5% aí que ela tem de margem, ela tem que fazer toda essa administração, essa gestão, para conseguir ainda estar investindo dentro desse segmento que está crescendo, e crescendo bastante no país. Cláudio, eu acho que o abastecimento de aeronaves pela BR Aviation, a gente não tem o que dizer sobre isso. A gente sabe que esse custo Brasil, esses 40% que o Eduardo colocou, faz parte dessa política que o país, né, que nós temos aqui dentro do país. Se a margem é de 5%, e ela cada vez mais, com essa margem, existe uma necessidade de investimento para poder melhorar o abastecimento, isso é uma questão realmente do custo Brasil. E o que eu vejo é o que eu passo dentro dos aeroportos, né? Como eu coloquei, como o Eduardo colocou. Eu queria que o Mário Simas, que é jornalista e colega da revista Isto É, falasse, Mário, o que você apura, o que você apurou. A gente está falando aqui da infraestrutura do país, mas também pelo lado do consumidor, e também temos aí esses problemas políticos de governança, e tudo é feito
imediatamente, na hora que precisa ser feito, custa tudo muito mais caro, não existe um legado de um governo para o outro. Então, tudo isso prejudica bastante o país no momento que poderia estar bem melhor do que está, né, Mário? Bom dia a todos. Enorme prazer estar aqui com vocês. Como jornalista, sou um especialista em absolutamente nada. Então, posso só fazer uma radiografia, um pouco do que a gente vê e uma análise. Eu acho, primeiro, a questão do legado. Eu acho que se teve uma expectativa muito grande do legado que a Copa poderia trazer, quando, na verdade, eu acho que a Copa não é, em si, só um evento que traz tanto legado assim. Perdemos a oportunidade de ter um gancho, de ter a Copa como motivo para melhorar uma série de coisas que precisam ser melhoradas independente da Copa. Mas a Copa não é uma Olimpíada. Eu acho que uma Olimpíada, por exemplo, traz um legado muito maior. Pequim, por exemplo, a Olimpíada trouxe conjuntos habitacionais, trouxe centros esportivos, uma série de benefícios que uma Copa não traz necessariamente. Acho que até o número de pessoas de uma Copa, eu não acho que a Copa vai trazer para o Rio de Janeiro, por exemplo, um volume de pessoas muito maior do que traz o Carnaval ou do que traz o Réveillon. E por aí vai. Agora, o ministro Aldo Rebelo deu uma entrevista para a gente há pouco tempo, em que ele dizia exatamente isso. A Copa não traz esse legado de infraestrutura, mas ele é o gatilho para que ele funcione. Não foi. E isso me remete, então, a uma discussão que acho que foi muito bem colocada aqui na primeira exposição, que é a discussão de que país nós queremos. Eu acho que hoje a gente paga essa conta. Da redemocratização para cá, nós tivemos, se eu não me engano, 6 eleições presidenciais. Estamos indo para a 7ª eleição presidencial. E em nenhuma delas se discutiu que país nós queremos. Na primeira, que foi a eleição do Collor, a gente discutiu quem que seria o anti-Lula. O Lula era o grande fantasma, era o que assustava todo mundo, e aí ficou uma discussão quem seria o anti-Lula, e veio o Collor. Depois nós passamos algumas eleições discutindo a inflação, o fantasma da inflação, como conter a inflação. Tivemos sucesso aí com o Fernando Henrique. Aí vem o Lula, vem a questão do social, Bolsa Família, distribuição. Mas a questão de que país a gente quer? A gente quer um país que tenha um Estado gigante, um Estado intervencionista, ou queremos um país com um Estado diminuto, com as coisas repassadas à iniciativa privada, e tratar isso com a clareza devida. Quer dizer, colocar essas cartas na mesa. E, feita essa opção, aí sim se discutir as formas de se gerenciar isso. Então, eu acho que a gente caminha para essa 7ª eleição presidencial sem a menor perspectiva de fazer essa discussão. E isso me assusta. Quer dizer, hoje, se a gente olhar essa pré-campanha, o que a gente tem, fica uma falsa discussão ética. Um país absolutamente polarizado, mas sem nenhum conteúdo nessa polarização. É uma polarização de quem roubou primeiro ou quem roubou depois, se o teu roubo foi igual ou diferente do roubo do outro. E fica uma discussão que não caminha para nada. Aí vem outra falsa discussão, colocada um pouco pela oposição. Não, o problema é o gerenciamento. Nós elegemos alguém na última vez que foi nos vendida como uma gerente, e o que temos é um país sem gerenciamento. Só por causa disso é que se explica, vamos inaugurar um aeroporto e não tem como chegar nele. Isso é absoluta falta de gestão, falta de gerenciamento. Agora, a gente vai gerenciar que país? Eu acho que tem essa discussão, que país queremos, para onde vamos, que modelo de Estado a gente quer. Essa é a primeira discussão a ser colocada. E, uma vez decidido isso, aí sim buscar a melhor maneira de gestão dessa opção que foi feita. Do contrário, nós vamos ficar enxugando gelo. E o que me assusta é que eu não vejo, nem no empresariado, nem nos trabalhadores, em nenhuma categoria, uma discussão forte que obrigue esses candidatos a trazerem essa discussão. Quer dizer, eu acho que tão oportuno quanto uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada para a gente gerar desenvolvimento e corrigir infraestrutura é um processo eleitoral para a discussão de que país se quer. E acho que a gente está caminhando para, pela 7ª vez, perder a oportunidade de fazer essa discussão. É isso.
Muito bem, Marcos. Eu acho que esse lado seu da discussão do caminho, aonde o que a gente quer, é um dos mais importantes para poder fazer com que isso aconteça e a gente poder ver quem que vai gerenciar, quem que vai fazer acontecer o caminho que tem que ser traçado. Eu acho que o nosso país é um país que tem tudo. Tanto assim que os empresários, as empresas que atuam aqui no Brasil fazem o impossível e conseguem fazer um trabalho brilhante. A gente tem uma companhia aérea, a companhia aérea Avianca. Eu acho que ela realmente faz um trabalho diferenciado. Eu sou testemunha, eu acho que muitos de vocês já voaram aqui pela Avianca e sabem que é possível fazer um atendimento e um serviço diferenciado. O Tarcísio Gargione, vice-presidente comercial e de marketing da Avianca Brasil, também tem uma experiência bastante vasta quando se fala em aviação aqui no Brasil, né, Tarcísio? Eu acho que em todas as companhias que você passou, que você trabalhou, você deixou a sua marca. E hoje a Avianca é um diferencial na aviação aérea aqui no Brasil. Eu queria que você falasse como é que é fazer esse trabalho e se diferenciar com todas as dificuldades que o país, que nós temos aqui, e sem a ajuda que nós deveríamos ter da área política, da área do governo. Muito obrigado, Otávio. Bom dia a todos. Obrigado por estar aqui. Eu acho que falar em infraestrutura, e quem fala por último leva uma vantagem, né? Os outros já falaram tudo, né? É fácil. Mas, mesmo com algumas dezenas aí de anos de experiência, eu acho que em aviação nós todos somos um eterno aprendiz. A gente não sabe tudo de jeito nenhum e todo dia nós aprendemos. Eu acho que nós vivemos momentos diferentes. Nós, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando nós tivemos oportunidade de participar da fundação de uma outra companhia aérea, nós tínhamos uma outra realidade. Nós tínhamos pouca gente voando e nós tínhamos muita gente querendo voar. Então, nós precisávamos criar um produto que fomentasse e que estimulasse as pessoas a voarem mais. Agora, nós, passados 10 anos, 12 anos, nós saímos de 30 milhões de viagens por ano para 100 milhões de viagens por ano, e nós somos o terceiro maior mercado de aviação do mundo. Então, nós hoje, a aviação é um transporte de massa. Nós, por 3 anos consecutivos, nós transportamos mais pessoas por avião do que por ônibus interestadual. Então, a realidade mudou. Nós hoje temos um nicho de mercado, uma fatia de mercado muito grande que quer qualidade no ato de voar. Mas o Eduardo falou muito bem, o nosso problema não está no ato de voar, o nosso problema na aviação não está no avião. Nossas dificuldades estão fora do avião. Aí é que nós temos os grandes gargalos e os grandes nós. Mas existe sim, nós temos uma população de mais de 20 milhões de pessoas com mais de 60 anos, que de alguma maneira tem disponibilidade para voar, tem recursos para voar e precisam de mais conforto, de mais espaço. Nós temos hoje uma quantidade enorme de casais recém-casados ou com crianças pequenas, ou no ventre ou no colo, que precisam de mais espaço. Nós temos um grupo razoável hoje de pessoas acima de 1,90 m que precisam de mais espaço. Tem as crianças que gostam de entretenimento. Tem o jovem executivo que gosta de viajar trabalhando, precisa também de mais conforto em voar. Então, esse conjunto de fatores nos levam a dizer que precisa de uma empresa como a Avianca, que se dedica a ter uma empresa que possa oferecer
um transporte aéreo com qualidade, com conforto maior. Evidentemente, isso tem um custo adicional. À medida que você tira assento, isso aumenta o espaço entre as poltronas, você aumenta o teu custo por assento quilômetro. Mas existe, sim, esse nicho de mercado, e é esse o segmento que nós, da Avianca, estamos perseguindo, estamos crescendo, estamos acreditando que tem um espaço para crescer. Obviamente, temos limitações de infraestrutura, né? Nós ainda temos que trabalhar mais ou menos vários leões por dia para poder fazer o nosso planejamento ser executado. Mas, assim, para encerrar, acho que o Paulo falou de uma palavra mágica aí, na esperança, né? Nós temos, se nós olharmos o passado, os números são catastróficos. E o nosso problema de infraestrutura já são de 2 ou 3 décadas. O problema não é de hoje, né? Felizmente, nós temos a Copa do Mundo como ponto de referência, mas o problema da infraestrutura é de muito tempo. Mas a esperança é que nos motiva a olhar o futuro, e a partir do final deste ano, nós vamos ter 2 pontos, no caso dos aeroportos, nós vamos ter 2 pontos de referência. Nós vamos ter 3 aeroportos que foram privatizados, Brasília, Guarulhos e Campinas, e que vão mostrar ao mercado o que é possível fazer com a iniciativa privada em tão pouco tempo. Nós vamos ter aeroportos bons, totalmente diferentes. E vamos ter um conjunto de outros aeroportos, que é essa infraestrutura que nós temos. Então, até hoje, nós não tínhamos essa dicotomia para comparativa. Hoje, a partir ou após a Copa, teremos. Então, isso é um despertar do caminho que tem que ser seguido, né? Então, nós não podemos, se olharmos para os próximos 10 anos, se o PIB crescer acima de 2%, nós podemos chegar em 2023 ou 2024 com 200 milhões de passageiros por ano, ou seja, o dobro que nós temos hoje. E nós temos uma grande oportunidade, que é o bônus demográfico. Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos a população economicamente ativa maior do que a soma dos jovens e dos idosos. Nós não podemos perder essa década. Então, quanto mais nós falarmos dos nossos problemas de infraestrutura e quanto mais nós nos mobilizarmos, mais êxito nós teremos nas nossas ações. E quando falarmos em infraestrutura, nós não podemos esquecer a infraestrutura da educação, a infraestrutura da energia elétrica, a infraestrutura da saúde, a infraestrutura da segurança pública, né? Nós não podemos só falar da infraestrutura física de estradas, aeroportos, portos, etc. Nós temos que olhar o Brasil como uma infraestrutura um pouco mais holística, em 180 graus. Mas nós continuamos confiantes e nós continuamos acreditando, continuamos tendo esperança, e para isso precisamos falar mais, debater mais e nos mobilizarmos mais. Obrigado, Tarcísio. Eu acho que o falar sobre infraestrutura nunca foi tão discutido e falado como esses últimos 2 anos para cá, e a coisa foi chegando e está chegando tão perto desse grande evento que é a Copa do Mundo, que cada vez mais os problemas aparecem. Mas aqui, o Brasil, nós temos uma demanda muito reprimida, que quando as coisas começam a acontecer, elas acontecem muito rápido, como foi o caso de muitos brasileiros que nunca tinham voado de avião e em tão pouco tempo passaram a voar, e hoje tem mais gente voando de avião do que de ônibus, né? Então, são fatores que o país apresenta, e como disse o Mário, muito bem colocado também, acho que a gente tem que escolher e ter essa discussão em quem votar para ser o governante do nosso país. Então, acho que esse é o tema que a gente tem que pensar bastante e procurar levar essa discussão. O Wellington Costa, presidente da Global Business Travel Association no Brasil, é uma entidade internacional, e o Brasil hoje é visto por vários países como
a bola da vez, como foi. Na própria capa do The Economist, a gente viu o Corcovado, né, já subindo, já vimos o Corcovado descendo. Então, essa visão internacional que a entidade que você preside tem do nosso país e as vitórias que nós conquistamos com todas as dificuldades aqui dentro do país, Wellington. Bom dia a todos. Eu me recordo que, há cerca de um ano atrás, durante a nossa reunião de planejamento estratégico na DBTA, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, muito se questionou sobre a realização da nossa Conferência Latino-Americana, que é um evento anual no mês de junho, aqui no Brasil, como estava programado para esse ano. E eu realmente fiquei imbuído do que o Paulo comentou inicialmente e, posteriormente, o Tarcísio, da nossa esperança de brasileiro de aguardar por melhorias no nosso país. E, como nós trabalhamos com DNA de viagens e eventos corporativos na DBTA, eu chamei para minha responsabilidade fazer um evento aqui no Brasil, tão próximo da Copa do Mundo, ou seja, 5 dias antes, com todas as problemáticas, as dificuldades de infraestrutura, até porque nós, na DBTA, vemos toda essa situação problemática como uma excelente oportunidade para desenvolver cases de sucesso, para nos superarmos e para fazer com que os nossos eventos sejam bem-sucedidos, assim como para investir na profissionalização da indústria de turismo de negócios. A visão que se tem do Brasil no exterior, inicialmente daquele boom econômico, o país chegando ao 6º lugar dentre as maiores economias globais, com o nosso Corcovado decolando, como o Otávio bem frisou, e apenas uma correção, Otávio, na realidade, ele não caiu, ele somente arremeteu, entendeu? Nós acreditamos que, por mais que não estejamos na melhor das direções, nós estamos conscientizando cada vez mais de encontrar esse rumo que o nosso amigo aqui, Mário, colocou, muito bem também, mas acreditamos que vamos nos manter bem posicionados no cenário global. Nós acreditamos também que, por conta desse mega evento que está por vir, o povo vai ter uma participação muito importante por ter um DNA de futebol e vai superar a expectativa, por mais que tenhamos vários desafios ainda para ser superados nos próximos praticamente 3 meses e meio. Então, a visão que nós temos na DBTA, a nível global, com referência ao Brasil, é de que nós precisamos somente um pouco mais de gestão forte e focada para que consigamos alcançar os nossos objetivos e metas. A gente volta no assunto, né? Objetivos e metas, como fazer isso acontecer. Eu acho que tanto o Mário Simas, como jornalista, eu também como comunicador e jornalista, a gente tem uma missão de como levar isso a quem realmente pode fazer e quem realmente pode começar a mexer, né, em todos os problemas de infraestrutura. Eu acho que a imprensa faz um papel primordial em relação a isso. Eu gostaria que, se o Guilherme fosse ministro do Turismo aqui, ficaria mais fácil, porque a gente já poderia fazer uma carta, a carta de intenções de melhoria na infraestrutura do país, e já assinarmos aqui e passar para suas mãos. Mas você é uma pessoa que é um interlocutor nosso junto ao governo. Eu acho que com esse fator seu ligado ao turismo, a gente ter você, como temos outros em outras áreas, como a Luísa Helena, como você,
que isso facilita, Guilherme? É complicado, né? Eu acho que governo é uma coisa, iniciativa privada é outra, é bem diferente. Eu acho que o Eduardo já passou por isso, porque foi o nosso presidente da Embratur. Aliás, não canso de falar que foi o melhor, né? Foi o único, foi o melhor presidente da Embratur que nós tivemos junto com o Caio, depois o Caio como ministro. Nós tivemos aí o Maris Guia depois, né? Um trabalho excelente, a Marta como político, o Barreto deu uma continuidade, daí nós tivemos o Pedro Novaes, que se atrapalhou com os motéis, e agora nós temos o Gastão, que não gasta muito, mas é um bom ministro, tem feito um bom trabalho. Eu acho que é muito difícil você sair da iniciativa privada aí para o governo. Acho que você pode colaborar, né, com o governo, assim como teve agora recentemente indicação até do Abílio Diniz e de outros empresários para assumirem alguma pasta de ministério. Meu nome foi ventilado, mas realmente não dá pelas próprias condições que eu tenho de trabalho dentro da CVC, dentro dos hotéis, né? Acho que a gente pode colaborar. Acho que todo brasileiro tem direito de colaborar com o governo, de melhorar, né, todas as condições do povo e darmos continuidade a um trabalho que já é feito pelos empresários, né? Nós pagamos altos impostos. O plano diretor foi apresentado aqui. Acho que o grande legado que a Copa do Mundo está deixando aqui para a gente realmente é pensarmos melhor na infraestrutura do país. Acho que esse é o grande legado que a Copa está deixando. Quer dizer, temos que falar depois, Copa do Mundo é time de futebol. Agora vocês imaginam que vão ter uma Olimpíada no Rio de Janeiro que reúne todos os esportes do mundo todo. É diferente, né? O futebol são alguns países que vão vir aqui. Agora, Olimpíadas não, é o mundo todo no Rio de Janeiro. Então, isso que tem que ser repensado. Nós estamos aí há 2 anos e pouco de uma Olimpíada, e isso que, né, um dos nossos futuros governantes, nós temos que repensar nisso realmente para que tenhamos um progresso no país, né? Acho que tudo isso serve para o Brasil, é um alerta para que a gente melhore, quer dizer, não porque a gente piore. A palavra esperança é a coisa mais importante, porque, né, nós sempre temos esperança, né? Eu sempre tenho um dito popular que eu acho maravilhoso, uma música do Geraldo Vandré, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Acho que o Brasil precisa fazer isso de novo, né? Reativar toda essa expectativa que a gente tem. Ok? Obrigado. Obrigado, Guilherme. Bom, Paulo, a sua exposição foi brilhante. Eu acho que você é um profundo conhecedor da infraestrutura do nosso país. Você já esteve em todas as posições possíveis, né? Na Infraero, uma das principais companhias aéreas, agora à frente do Grupo Águia, que é o principal hospitality, a empresa que vai ter um papel importante aqui no Brasil, sendo uma empresa brasileira. Já fez esse trabalho fantástico quando foi na África do Sul, a companhia da qual você preside hoje. Eu queria que você finalizasse com a sua colocação de tudo que você ouviu das pessoas que aqui, os especialistas que aqui falaram, apresentaram os seus pontos de vista, e o que a gente pode, daqui para frente, o que é possível e como fazer, e enfim. Bem, um painel tão rico como esse, de um nível tão elevado, eu acho que o Mário, como jornalista, embora ele tenha dito que não é um especialista de nada, mas ele coloca uma visão que, para mim, é primordial. É preciso discutir o modelo, o que efetivamente nós queremos. E é por isso que eu citei que, nas últimas eleições presidenciais, os partidos tinham vergonha de vir a público para dizer exatamente o que queriam, o que há de errado em termos um modelo privatizante, um modelo de concessões à iniciativa privada. O mundo demonstra isso. Mesmo nos países mais fechados, os países, digamos, mais à esquerda, em modelos socialistas ou comunistas, eles se abriram para o mundo. Vide a China, vide a Rússia, no qual eu estive agora.
esses países chamaram a iniciativa privada para participar desse modelo de desenvolvimento. E é isso que eu acho que nós devemos debater, discutir e brigar que aconteça. Por quê? Porque o governo, como ente, ele é muito mais lento do que a iniciativa privada. Tá certo? E olha que, mesmo para a Copa do Mundo, há cerca de 18 meses atrás, esse governo que aqui está criou a figura das contratações, tá certo? Mais ágeis para se conseguir atender à Copa do Mundo, tá certo? O regime diferenciado de contratação, o RDC, e ainda assim não conseguiu entregar. Então, vejam como é difícil. E por mais que, e aqui independente de partido político, os governos, especialmente o governo brasileiro, ele tem uma ânsia arrecadatória que não tem limite. E essa ânsia arrecadatória não vai parar, enquanto ele não entender que ele não tem que investir em setores que não competem a ele. Eu vi aqui o Eduardo fazendo uma defesa, a qual eu me junto a ele, sobre o modelo de concessões e tudo, mas eu também quero deixar claro que não é o bastante. Esse modelo de concessões, e eu espero que daqui a pouco Recife, Salvador, Fortaleza, Congonhas, Santos Dumont estejam concessionados, o ideal seria, junto com ele, permitir que a iniciativa privada construa outros aeroportos, porque aí nós vamos ter a figura da competição. Porque, se não houver competição, você só está trocando o modelo público para o modelo privado. E, por mais que a concessão, de alguma maneira, fiscalize e tente controlar as tarifas, perceba que o Eduardo sutilmente disse aqui, não é ainda o melhor modelo, e o melhor modelo seria quem oferecesse a tarifa mais baixa. Tá certo? E o porquê isso? Porque lá fora você tem opções. Se amanhã a TAM decidir não operar em Malpensa, porque estão muito caras as tarifas do aeroporto, ela vai para Linate. Se Heathrow tiver um absurdo, vai para Gatwick. Se o aeroporto JFK, em Nova York, tiver caríssimo, vai para Newark. Isso significa competição. E eu acho que o Brasil precisa de um choque de competição. Esse choque de competição vem pela iniciativa privada. Quando você tem competição, quando você tem a iniciativa privada atuando, tendo como obrigação investimento em troca de pedágios, de uma melhor prestação de serviço, isso significa legado. E o que eu gostaria, e acho que todos nós aqui queremos ver numa Copa do Mundo, que é um evento mais assistido em todo o mundo. Para que vocês tenham uma ideia, o evento, infelizmente, que mais foi visto no mundo inteiro na televisão até hoje, foi o trágico evento das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, com 2,8 bilhões de pessoas assistindo. A Copa do Mundo do Brasil será vista por 4,2 bilhões de pessoas. Aqueles 15, 30 segundos que a FIFA coloca sobre cada cidade antes de começar um jogo numa transmissão internacional, não tem dinheiro que pague. Nem se o orçamento da Embratur, do qual o Eduardo foi presidente, fosse 10 vezes mais, pagaria a força que tem aquilo para mostrar o país para o mundo inteiro. E mostrar o país para o mundo inteiro, porque nós, do Grupo Águia, vamos atender 300 mil pessoas nessa Copa do Mundo. Estrangeiros, a previsão são de 600 mil estrangeiros chegando no país. Mas é evidente que o brasileiro novamente vai ter que fazer a diferença. A diferença na alegria, no sorriso, de tentar servir da melhor maneira possível. Mas aquela infraestrutura tão sonhada e tão desejada, nós não vamos mostrar na Copa do Mundo.
Espero que a gente e o Rio de Janeiro consiga mostrar um pouco mais nas Olimpíadas. Mas, tirando Copa do Mundo, tirando Olimpíadas, somos nós que precisamos, no dia a dia, podemos sair daqui do World Trade Center e pegarmos um metrô e chegarmos em Congonhas. E íamos para Guarulhos. Ou seja, temos mobilidade urbana, coisa que, infelizmente, nós não temos. Então, fica, sim, o desejo, a vontade de perseguirmos, de, como sociedade organizada, insistirmos, tá certo? Que definam um modelo, conforme o Mário disse, e que a gente, evidentemente, vote certo, que eu acho que aí depende da consciência de cada um, porque as oportunidades foram criadas. O footprint do Brasil, depois que o Brasil foi anunciado sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas, cresceu mais de 10 pontos no mundo inteiro. O Brasil se tornou um país conhecido e reconhecido. Evidentemente que as mazelas apresentadas agora e que a imprensa, por obrigação, terá que continuar a mostrar, tá certo? Dificultam o desejo de vir ao país. O que nós temos que fazer como cidadãos brasileiros é revertermos essa situação, é forçarmos uma situação diferente. Eu acho de verdade que, como sociedade organizada, nós podemos. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Paulo. Eu queria pedir uma salva de palmas para os debatedores aqui. O Eduardo Sanovic, presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, Tarcísio Gargione, vice-presidente comercial e marketing da Avianca, o Cláudio de Senha Portes, gerente de marketing de companhias aéreas da Petrobras Distribuidora, a BR Aviation, o Mário Simans, jornalista da revista Isto É, que eu tiro o chapéu para a revista Isto É, porque a revista Isto É faz um trabalho fantástico de mostrar a realidade que é o nosso país. O Wellington Costa, presidente da Global Business Travel Association no Brasil. E o Guilherme Paulos, presidente do Conselho da CVC, que é um elo interlocutor com o governo, que eu acho que também a gente tem em você a certeza que esses problemas são levados e, pelo menos, chegado à mesa de quem pode ter um carinho melhor e quem pode dar uma atenção maior para esse problema, que é o problema de infraestrutura, e que você, como ninguém, conhece como empresário, e que é a companhia de turismo que mais transporta turistas aqui no Brasil. Muito obrigado. E esse, senhoras e senhores, foi o painel Desatando o Nó, primeiro painel do terceiro Fórum do Encontro do Setor de Feiras e Eventos. Nós vamos fazer uma pausa para o coffee break e voltamos daqui a pouco com o painel de feiras, que é uma importante mídia presencial, onde nós teremos aí o Juan Pablo de Vera, presidente da Reed Exhibition e do São Paulo Convention and Visitors Bureau, que vai fazer a exposição com os demais especialistas do setor.